Enquanto alguns países reduzem a taxa básica de juros para aquecer a economia, o Brasil vai em sentido contrário. Aqui, o Banco Central eleva a taxa Selic numa tentativa de conter a inflação. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com Paulo Gala, estrategista da Fator Corretora. O que o Banco Central está fazendo? Você concorda com a postura de elevar a taxa Selic, elevar a taxa básica de juros aqui no Brasil, ao contrário de algumas economias mundiais? Eu acho que no momento sim, o Brasil está passando por uma fase de reajuste de preços de energia elétrica, de tarifas, uma série de tarifas que estavam com o preço represado, né, nos últimos anos, foram corrigidas agora nesse mês de janeiro principalmente. Isso provocou uma alta importante da inflação. A inflação deve subir em janeiro e fevereiro, inclusive ficando acima de 1% ao mês, nesses 2 primeiros meses do ano. A gente teve aumentos de tarifa de ônibus, de metrô, de energia elétrica, da água. A gente tem o problema da água, né, como todos sabem. Então, isso está causando um choque de preços na economia brasileira e o Banco Central está reagindo, aumentando a taxa de juros. Mas deve ser um movimento com fim próximo, né? O Banco Central não deve permanecer nessa postura de aumentar a taxa de juros até muito mais tempo. Eu acho que provavelmente na próxima reunião, ou máximo de 2 reuniões adiante, ele já deve encerrar esse ciclo, porque apesar desse aumento de preço das tarifas, a economia brasileira está muito devagar, o nível de atividade está muito fraco, né? A gente teve uma recessão no ano passado, no segundo e terceiro trimestres houve queda do PIB, e há um temor de que o PIB brasileiro também tenha caído no 4º trimestre do ano passado e eventualmente volte a cair no 1º trimestre desse ano. Então, apesar dos preços pelo lado da oferta estarem subindo, o lado da demanda está muito fraco, né? Algo que o Banco Central também vem observando na ata e nos comentários que ele vem fazendo, né? Em relação à ata, última ata divulgada da reunião do Copom, até quando deve ir essa alta de juros? Na ata, o Copom deixou a porta aberta para o que ele vai fazer na próxima reunião, que é no início de março. Ele pode aumentar mais 0,5% e parar, ou aumentar mais 0,25% e parar. Na ata ele não se comprometeu com nada especificamente, né? Mas pelo tom da ata e pela leitura que a gente tem de economia brasileira, o que parece mais provável é que ele encerre o ciclo na próxima reunião de março. E a perspectiva para a inflação, de acordo com a ata? A perspectiva para a inflação é de que ela suba agora, nesses primeiros meses do ano, principalmente nesse primeiro trimestre, e que depois que ela comece a cair com mais força a partir do segundo semestre desse ano, para que finalmente em 2016 ela se aproxime do centro da meta. Então a gente deve atingir agora uma inflação acumulada em 12 meses de 7%, ou até mais do que 7%, por conta desses repasses de tarifas públicas, e eventualmente a inflação começa a cair para casa dos 6% acumulado em 12 meses, depois no segundo ou terceiro trimestre desse ano, e se tudo der certo, ela cede para 5% ou abaixo de 5% no ano que vem. E como é que fica a situação para a população? Com juros tão altos, realmente é necessário, na sua opinião, para combater a inflação, a população sofrer esse impacto da alta de juros? Na minha percepção, o Banco Central brasileiro tem seguido o caminho de promover o mínimo de aumentos de juros necessários para controlar a inflação. Ou seja, ele não tem aumentado a taxa com a mesma violência que se fazia no passado, né? Até porque ele tem uma percepção importante, e que eu concordo, que a economia brasileira está numa situação muito frágil de atividade econômica. O consumo está caindo, o investimento está caindo, é uma situação de quase estagnação, né? A situação do mercado de trabalho está piorando muito. Se a gente olhar os dados de dezembro, da geração de emprego, de dezembro foram dados muito ruins, apesar do desemprego ter caído em dezembro, caiu principalmente porque as pessoas estão abandonando o mercado de trabalho. O fato é que a geração de vagas, de fato, em dezembro foi ruim, e a geração de vagas no ano de 2014 foi a menor dos últimos 10 anos, com exceção da crise de 2008 e 2009. Então, o Banco Central tem essa leitura, que eu acho correta, e, portanto, ele, ao meu ver, ele vai aumentar a taxa de juros o mínimo, né, que seja necessário para ajudar no controle da inflação. E como é que fica o ambiente de negócio aqui no Brasil para renda fixa? Bom, para renda fixa,
tem muitas oportunidades, né? Porque o Brasil é hoje continua sendo um dos países que mais paga juros no mundo, né? A gente está numa situação, conforme você mencionava, de outros países que têm reduzido a taxa de juros de curto prazo. Nos países ricos, as taxas longas de 10 anos estão em mínimas históricas, né? Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, o título de 30 anos está na mínima histórica, abaixo até do que se atingiu em 2008, na crise de 2008, né? Para você ter uma ideia de como a demanda por títulos públicos longos é alta, né? E como os juros estão baixos por lá. Japão e Alemanha também mínima histórica nos juros mais longos. Estamos falando, por exemplo, na Alemanha de um juro de 0,35% nominal ao ano, né? Enquanto o Brasil paga uma taxa de 12,25% nominal ao ano, né? Então os juros no Brasil são extremamente elevados em comparação ao cenário mundial, né? Então, na medida em que a gente fortaleça a parte fiscal e recupere a credibilidade e acima de tudo, na medida em que a gente seja capaz de manter o grau de investimento, o retorno no Brasil fica desproporcionalmente alto em relação ao resto do mundo, né? Na gestão passada, houve uma tentativa de que os juros ficassem baixos, né, para favorecer um pouco a população, o consumo. Isso é questionável. Se foi eficaz ou não, isso divide opiniões entre economistas e especialistas. Você acredita que, num futuro, é possível que a taxa básica de juros aqui no Brasil vá a níveis mais baixos, enfim, para proporcionar um pouco mais de conforto para a população, poder de compra? Claro, não, eu acho que é plenamente possível. O problema do movimento de redução de juros último que a gente viu quando a Selic foi a 7,25%, que foi a mínima histórica da Selic, o grande problema foi o lado fiscal, né? O governo se descuidou do lado fiscal, especialmente com a política de desonerações, que eu acho que foi uma política que acabou dando errado, né? As desonerações acumuladas do ano passado somam algo próximo de 100 bilhões de reais, né? Isso aí é um recurso que o governo deixou de arrecadar e as contas públicas acabaram saindo do controle. Então, a redução de juros somada às desonerações fiscais e à deterioração fiscal acabou criando uma situação de descontrole. Mas se o lado fiscal tivesse contribuído, eu acho que a Selic poderia tranquilamente ter ficado abaixo de 10%. E olhando para frente, eu acho que é de novo possível que a Selic caia, até mesmo comece a cair esse ano e volte abaixo dos 10%, contanto que o lado fiscal contribua, ou seja, contanto que o governo consiga fazer uma nova ancoragem fiscal, uma recuperação do superávit primário e recupere a credibilidade no setor fiscal, né? Paulo Gala, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Obrigado. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.